Bom, amigo vascaíno, vambora, né? Para mais um vídeo aqui no canal para falar, é claro, sobre o Clássico dos Milhões, trazer também algumas informações importantes para você na manhã desta quinta-feira. Uma quinta difícil, uma quinta complicada. Eu, Lucas, cheguei do Maracanã há poucos minutos atrás. Tô aqui até ainda, né, com as pulseirinhas do Maraca, de imprensa, a mesma roupa. Alguns minutos não, tá? Algumas horas. 2h33 nesse momento eu tô gravando aqui esse Acorda Vascão pra você. Bom, difícil, né? Difícil absorver o que aconteceu ontem dentro do Maracanã. É completamente inacreditável. Eu mantenho as palavras. Para quem não sabe, eu venho participando nesses últimos dias do programa SPT Esporte Rio, ao lado do Vene Casagrande. É um programa de muita resenha. É um programa de gastação, um programa de zoeira. Mas é um programa também, é claro, de seriedade. E ali no programa, anteontem, aliás, ontem, eu falei com certeza, com convicção, o Vasco chega sendo favorito do Clássico dos Milhões. Tinha muita convicção de que o Vasco da Gama venceria o Flamengo ontem no Maracanã. E eu tinha certeza que o Vasco iria sair com a vitória. Era uma certeza, tá? Eu, Lucas, fui ao Maracanã ontem com a certeza de que o Vasco da Gama sairia vitorioso, diante de todos os fatores que estavam presentes nesse clássico. A gente estava falando de um Vasco que havia jogado bem contra o fraco Maricá, mas jogou bem. Um Vasco que está com um elenco teoricamente entrosado, que está jogando junto há muito tempo, e enfrentando um Flamengo que ainda não havia entrado em campo. Enfrentando um Flamengo que tinha total responsabilidade de vencer, porque era o lanterna do Campeonato Carioca. Enfrentando um Flamengo que não tem nem 10 dias de preparação. Então todos esses fatores que foram colocados à mesa fizeram com que eu, e creio que qualquer torcedor vascaíno ontem tivesse a convicção de que um tabu que perdura 3 anos iria cair. E não caiu. E diante de toda essa situação, eu, Lucas, não consigo visualizar esse Clássico dos Milhões mais apenas como um clássico que envolve ali duas equipes, o Vasco de um lado, o Flamengo do outro, e questões técnicas e físicas. O Clássico dos Milhões hoje ele vai muito além de questões técnicas e físicas. O Clássico dos Milhões hoje envolve uma questão emocional muito forte para o lado do Vasco. Amigo vascaíno, eu não trato com normalidade o fato de Vasco da Gama e Flamengo se enfrentarem nas últimas 32 vezes e o Vasco vencer apenas 2 partidas. Eu não consigo. Não tem como eu acreditar que esses números eles refletem apenas uma questão tática e técnica. Não dá para acreditar. Esses números eles refletem também uma questão anímica, emocional. O problema do Vasco da Gama quando enfrenta a equipe do Flamengo é muito maior do que apenas enfrentar uma equipe que tem uma superioridade técnica, que é o Flamengo. Eu vou falar. O Vasco ele é uma equipe inferior tecnicamente ao Flamengo. Hoje, porém, no futebol brasileiro, quem não é? Botafogo é inferior tecnicamente, Fluminense é inferior tecnicamente, o São Paulo é inferior tecnicamente, o Corinthians, o Palmeiras, talvez é o único que bate ali de frente, mas é inferior. Bahia, Santos, todos os clubes do futebol brasileiro são hoje inferior tecnicamente ao Flamengo. Só que se você coloca, por exemplo, amigo vascaíno, se você coloca, eu vou tentar pegar um time semelhante ao Vasco. Atlético Mineiro, talvez. Acho que Atlético Mineiro é o melhor exemplo. Se você pega o Atlético Mineiro 32 vezes e coloca o Atlético Mineiro para atuar contra o Flamengo 32 vezes, o Atlético Mineiro não vai vencer apenas 2 jogos. Eu posso ir para um exemplo, amigo, talvez até além. Eu posso puxar para uma equipe tecnicamente inferior. Podemos falar de um Juventude. Porque o Vasco, durante esses 3 anos, né, durante esses 32 jogos, ele enfrenta um Flamengo com uma desproporção técnica de fato bem grande. Se você pega um Juventude para enfrentar o Flamengo 32 vezes seguidas, o Juventude não vai ter vencido apenas 2 jogos.
Então o problema hoje envolvendo Vasco e Flamengo, envolvendo Vasco em direção ao Flamengo, ele é muito além de uma questão técnica, ele é muito além de uma questão física, ele é muito além de uma questão tática, é uma questão emocional, é uma questão anímica. Todo o respeito do mundo ao Vasco, aos atletas que hoje pertencem ao Vasco e aos atletas que passaram ao Vasco. O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, quando ele entra em campo e vê no outro lado a camisa do Flamengo, passa uma sensação de medo. Cara, é isso que parece. Medo. O Vasco fica com medo de enfrentar o Flamengo. E essa foi a sensação no Maracanã ontem, principalmente na primeira etapa, de medo. Quando era 11 contra 10, é difícil a gente falar alguma coisa. Mas no 11 contra 11, a sensação que o Vasco da Gama passava ao torcedor que estava nas arquibancadas era que o Vasco estava com medo do Flamengo. O Vasco tocava passe, o Vasco tocava de lado. Só que quando vinha o bloco, a marcação linha alta que o Flamengo faz para apertar a saída de bola do Vasco, o Vasco da Gama não sabia o que fazer. O Vasco não tinha tranquilidade. O Vasco não tinha confiança para jogar. Porque do outro lado era o Flamengo. A confiança que a gente viu no Vasco na final da Copa do Brasil contra o Corinthians em diversos momentos, na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, nas quartas de final contra o Botafogo, eu estou citando jogos grandes e clássicos. Porque Vasco Corinthians é clássico, Vasco Fluminense é clássico, Vasco Botafogo é clássico. O Vasco teve coragem para jogar contra esses três adversários, mas ontem não teve coragem de jogar contra o Flamengo no Maracanã. Então o problema do Vasco contra o Flamengo é emocional. Esse tabu pesa, 3 anos sem vencer, nas últimas 32 partidas, 2 vitórias, tudo isso é pesado para os caras. E atrapalha. Atrapalha. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ligar, eu não sei se o Vasco vai ter que apelar para forças espirituais, mas o Cruz Maltino precisa, amigo, quebrar esse tabu e jogar contra um Flamengo de igual para igual, que hoje não joga. E aí eu tenho que citar aqui a minha adolescência Cruz Maltina. Eu, Lucas, aos meus 16 anos, talvez você seja até um pouco mais velho e via os jogos que eu vou citar aqui a você com uma idade mais avançada, mas eu, Lucas, eu vi um Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, com o Nenê, com o Andrezinho, com o Diguinho, com o Rodrigo, com o Júlio César, com o Martim Silva, com o Rafael Silva, com o Riascos, um time limitado tecnicamente que não tinha medo do Flamengo. E hoje a gente vê um Vasco com qualidade, com Coutinho, com Andrés Gomes, com Paulo Henrique, que é de seleção brasileira, com o Léo Jardim, que é de seleção brasileira, com o Cuesta, que é de seleção colombiana, tendo esse medo jogar contra os caras. Então, é difícil, cara. Essa chave precisa virar. E ontem foi a pergunta que eu fiz ao Diniz na coletiva. Diniz, o que faltou pro Vasco jogar como um time grande contra o Flamengo no Maracanã? Ele respondeu dessa forma que eu trago aí pra vocês. Se liga só. Boa noite, tudo bom? No dia 8 de novembro, após uma derrota para o Juventude em São Januário, você fala em coletiva que o Vasco está aprendendo ainda a ser um time grande. Hoje o Vasco joga um jogo grande contra o Flamengo e perde. A pergunta que eu faço para você é, o que faltou hoje para o Vasco jogar como um time grande dentro do Maracanã? Boa noite. Eu acho que faltou jogar dentro das características. E o aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande, principalmente no primeiro tempo. Mas é um aprendizado. Isso pode você pode ter certeza que a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que precisa. A gente podia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem o segundo tempo foi muito pouco. A igualdade numérica, 5 minutos apenas. Mas o primeiro tempo era para a gente ter jogado bem melhor. E aprende. E vai ter que jogar melhor. Porque vão ter outros clássicos. A gente vai provavelmente jogar contra o Flamengo. Se não for agora no estadual, vai ser no brasileiro, em outras competições. E a gente vai, nesse sentido, a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Pergunta muito respeitosa, mas achei muito correta de ser feita. Porque é inadmissível, não podemos engolir o
que aconteceu ontem dentro do Maracanã. Bom, amigo, além disso, o Diniz ontem também na entrevista esclareceu 2 pontos muito importantes que eu vou trazer aqui a você. Primeiro ponto relacionado à venda do Ryan para o Bournemouth, está confirmado praticamente, resta apenas a oficialização, mas o Ryan pediu para não jogar a partida de ontem por conta das negociações, por conta dessa transferência. O Diniz, inclusive, cita na entrevista coletiva que fez de tudo que podia para fazer com que o Ryan permanecesse no Vasco da Gama. Então, o que o Diniz fez tinha que ser feito. As negociações estão definidas, encaminhadas, resta apenas a assinatura do contrato. O Diniz confirma que o Ryan está sendo vendido por um valor abaixo do que ele deveria estar sendo. O Diniz confirma que o Ryan tem um potencial. O Diniz mostra mais do que nunca e evidencia que não gosta dessa venda para o clube inglês. E eu trago aqui, nesse Acorda Vascão, as palavras do técnico Fernando Diniz com relação à venda do Cria. Que pediu para não jogar, foi a decisão dele. Eu acho que os valores poderiam ser maiores. Tudo que eu podia fazer para o Real ficar eu fiz. Talvez se eu fosse ter até um pouco de arrependimento de não ter feito mais o ano passado, porque essa situação do Ryan era uma situação para mim muito clara. Acho que ele ia avançar muito na carreira dele. E então, uma coisa que podia ter conversado. Vai acontecer isso, ele não pode sair, não deve sair. Eu acho que é um risco que ele corre de sair agora. Aqui eu acho que esportivamente, eu sou muito convicto, por mais que ele possa ir bem lá, a decisão mais acertada, isso não vai mudar o que eu penso. A decisão mais acertada do Ryan era permanecer aqui por mais uma temporada e sair mais pronto. Porque do jeito que ele terminou, e principalmente do jeito que ele começou a temporada, que ele voltou nos treinamentos, e o primeiro jogo contra o Maricá é uma amostra da maneira como ele voltou, ele tinha tudo para ter um ano maravilhoso aqui no Vasco e contribuir muito com a equipe e com o futebol brasileiro como um todo. Porque a gente perde muito cedo os jogadores. A gente torce agora porque se confirmar de fato a ida, que ele consiga se sentir à vontade no time que ele tá indo e consiga se tornar o jogador que o potencial dele existe para se tornar, que é de ser uma estrela internacional. O Ryan é um jogador, para mim, muito diferente e reposição quase impossível no mesmo nível. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, o Diniz confirmando praticamente essa situação do Ryan. E se o Ryan sai, o Vasco pelo menos ganha um pouco com a chegada do Inestrosa, né, atacante colombiano, ponta, que chega também para reforçar o Vasco da Gama, um nome que o Vasco já havia tentado no meio do ano passado e consegue nesta janela de transferências. O Vasco pagará ao Atlético Nacional um valor próximo à casa de 6 milhões de dólares pela compra dos direitos econômicos, compra de 80% dos direitos econômicos do atacante colombiano. Chega com muita moral, jogador que se destacou vestindo a camisa do clube colombiano na temporada passada, inclusive na Copa Conmebol Libertadores, e chega para reforçar o setor ofensivo do Vasco. O Diniz também falou ontem sobre Carlos Inestrosa, e eu trago aqui as palavras de Diniz a você. Que ele saiu. Você fez uma outra pergunta, né? O Inestrosa é um jogador com as características um pouco parecidas com a do próprio Andrés Gomes, um jogador rápido, com bastante energia física, com boa técnica, que esteve aqui na base do Palmeiras durante 2 anos e o ano passado a gente acabou acompanhando ele com mais intensidade no Atlético Nacional, que acabou caindo na chave do Inter e do Bahia. E na janela do meio do ano a gente já tinha tentado o Inestrosa. Então, um jogador que eu acho que tem tudo para vir e nos ajudar. Amigo vascaíno, então tá aí, né? As falas de Fernando Diniz. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui, quase 3 horas da manhã dessa quinta-feira. Já eu tô ao vivo lá no SBT, conto muito com a presença e a participação de todos vocês. Vou ter que usar peruca na SBT hoje, porque eu tava tão confiante na vitória que eu coloquei até essa aposta na mesa. Se o Vasco perder, eu coloco peruca. Então, você quer rir, quer brincar um pouco, se divertir, né? Vai lá para SBT Esporte, 1h da tarde aqui no YouTube, passa mas na grade principal também do SBT. Fechou? E é claro, muito desabafo, né? Vamos desabafar um pouquinho sobre toda essa situação no SBT Esporte. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, deixe seu like mais do que merecido. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações.